Olá, boa noite a todos. Domingo 7 de junho de 2020. Sejam bem-vindos aqui à live A Bola Não Para. Hoje aqui em São Paulo nós tivemos reprise do jogo Santos e Peñarol da Libertadores 2011. Eu tenho aqui, ó, a faixa do Edu Dracena, ó. Desse jogo, inclusive. O Edu deixou cair no chão lá no Pacaembu, na entrada do vestiário. Eu fui devolver pra ele e ele me deu de presente. Tenho guardado até hoje, então, ó, a faixa de capitão do Edu Dracena. A faixa quando ele foi capitão do Santos. Olá, tudo bem a todos? Hoje aqui na live vamos falar com o Paulo Lofreda, ele que é da Zignet. O Paulo está entrando agora, é o nosso convidado. Vamos bater um papo com ele, vou mandar o convite aqui com o Paulo. Ele que está em Orlando, até para falar como que já estão as coisas em Orlando. Um abraço, um beijo para a Márcia que está entrando aqui. Deixa eu só mandar o convite pro Paulo. Estou tentando enviar aqui para ele. Vamos tentar. O Thiago, um abraço ao Thiago. Paulo, se você puder conseguir... Não pode participar, Paulo. Tá dando aqui que você não pode participar no vídeo, Paulo. Eu vou te mandar um convite. Vamos ver, Paulo, se você consegue enviar para mim o convite. Ou senão você sai e entra de novo. Você mandar o convite para mim, por favor. Porque eu estou tentando te chamar. Tá dizendo que não posso te chamar para conversa aqui, ó. Não pode participar. Tá dando aqui no Instagram, tá bom, Paulo? Por favor, enquanto isso eu vou falando com o pessoal. Nessa segunda-feira nós temos A Bola Não Para, meu programa. Paulo, se você puder, então, sair da live e entrar de novo. Ou quando você entrar, aí, muito obrigado, Paulo. Obrigado. Isso. Já tá aqui já, né? Com lives. Primeiro presidente do CAD, isso aí, Thiago. A gente vai falar um pouquinho também do futebol também, que ele tem experiências lá. Olá, Paulo! Tudo bom, Fred? Só um Tudo minutinho bem, que eu vou você? ajustar meu fone aqui. Só um minutinho, por favor. Fica à vontade aí, fica à vontade. O Paulo Lofreda, que é da Zignet, está aqui participando aqui da nossa live A Bola Não Para, ele está ajeitando o fone, tranquilo. E a gente vai falar um pouquinho, ele está em Orlando. Eu estava mostrando, né, para vocês a faixa de capitão que eu tenho do Edu. Final, ó, é a faixa da final que a Globo reprisou na final Palmeiras, Santos e Peñarol. E aí, Paulo, tudo bem? Para você ainda é boa tarde, para mim já é boa noite, é isso, né? Tudo... eu estou com uma hora de diferença aqui, boa tarde, já são 18 horas aqui em Orlando, e é um prazer falar com você. O prazer é meu. Primeiro vamos falar um pouquinho aí de Orlando, né? Como que estão as coisas, né? Já a gente vai falar da Zignet também, da sua empresa, falar sobre outros assuntos também. Eu queria que você falasse um pouquinho. Orlando, como estamos agora? Eu vi que os parques começaram a ter uma liberação, negócios, pessoas já começando a tentar retomar a sua caminhada natural na sua vida. Claro que não será a mesma coisa, com cuidados, mas as pessoas já retomando as suas funções. É isso, né, Paulo? Orlando, esse final de semana eu aproveitei, porque eu fiquei muito tempo em casa, como todo mundo aí no Brasil, então eu aproveitei para dar uma olhada, porque como abriram, praticamente o comércio todo abriu, os parques da Universal abriram na sexta-feira. Eu estive ontem em algum shopping center aqui para ver como é que estava o movimento. E hoje eu fui até o Parque da Universal na parte da tarde para dar uma olhada também. Então as coisas praticamente estão voltando ao normal. A epidemia aqui não foi tão forte como em outros locais. Para você ter uma ideia, Orlando foram 2.040 pessoas infectadas e 41 mortes, que obviamente qualquer morte é importante, bem a gente sente, mas em relação ao restante do país, é um local que foi muito pouco afetado. E agora o governador decidiu abrir praticamente tudo, as coisas já estão funcionando normalmente. Para onde você vai aqui, você já vê as coisas, obviamente com as restrições. Os protocolos de segurança estão muito rígidos. Nos parques, por exemplo, você tem que agendar a fila online dos brinquedos, você não tem como ir direto na fila como era antes, e você tem que respeitar a diferença distância, né? A distância mínima de 2 metros, que é o que o pessoal está exigindo. Então, as coisas estão voltando ao normal, mas, obviamente, todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Porque a preocupação principal é que a epidemia volte. Porque agora, quando você abre a economia de Orlando, por exemplo, que é uma cidade que vive de turista, você vai ter turistas de outras regiões visitando a cidade. E com isso, pode haver novamente um problema das pessoas trazerem o vírus para cá e infectarem as pessoas aqui de Orlando. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Os parques da Disney estão programados para voltar no dia 15 de julho. Então, a segunda quinzena de julho é que vai ser determinante para a gente saber se realmente
a gente conseguiu combater aí a epidemia com sucesso. E até sobre isso, né, Paulo? Em relação às máscaras, é obrigatório o uso de máscaras em Orlando? Sim. Tá. Em Orlando não, mas nos parques Sim. sim. Orlando tem Parque, sim. muita gente em Orlando ainda não utiliza máscara, nas ruas principalmente, mas os parques estão exigindo, os shopping centers também, eles não exigem, mas tem uma pessoa na porta orientando para que você utilize a máscara. Em alguns locais, aqui no Disney Springs, que é um shopping aí da Disney, eles distribuem a máscara na entrada, para quem não tem máscara, então a pessoa já recebe uma máscara, eles medem a temperatura, distribuem também álcool em gel ali para a pessoa passar nas mãos. Quer dizer, os protocolos estão assim, dentro da expectativa, mas vamos ver como é que vai seguir aí a linha depois daqui a uns 30 dias, 40 dias, a gente vai saber se o resultado foi eficiente e vamos ver. Sim. O trabalho feito em Orlando, inclusive em relação à quarentena, Paulo, foi bem rigoroso em relação a esse cuidado, até porque a gente sabe que Orlando vive muito do turismo, né, de turistas, e a gente sabe o quanto os Estados Unidos ainda está sofrendo com os números, né, da Covid-19. Houve essa restrição bem forte, bem maciça em Orlando, principalmente por ser uma cidade turística, né? Flórida, receber diversos turistas, e a cidade de Orlando especificamente, muitos turistas. A cidade ficou 60 dias em quarentena, mas com muitos comércios abertos. Então, todo o segmento de supermercados, obviamente, supermercados e farmácias, que você praticamente compra tudo aqui nos Estados Unidos, mas o setor de construção, alguns escritórios internamente, os bancos trabalharam também com expediente limitado, mas trabalharam. O comércio não fechou totalmente, mas os restaurantes, por exemplo, trabalhavam só de entrega, delivery e para retirar na porta do restaurante. E esses 60 dias, eles foram bem assim rígidos, mas você via as pessoas circulando com mais cautela nas ruas. Daí para frente, a coisa já, a partir do momento que foi abrindo, a vida voltou ao normal. Só que é o que você disse, aqui depende do turista. Se não tem turista, obviamente o movimento é só das pessoas que vivem aqui, que moram aqui, e é muito, muito menos do que o normal, né? O ambiente normal. O que foi muito afetado na Flórida foi aquela região de Miami. Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, ali realmente a pandemia foi bem mais grave, as pessoas tiveram realmente que seguir a risca lá todas as determinações do county, né, do condado, e principalmente na questão aí de distanciamento, de máscara, lá era obrigatório você utilizar máscara em qualquer lugar, então agora parece que essa semana também já começou as coisas serem mais flexibilizadas. Agora, o que aconteceu aí para complicar a situação toda foram as manifestações. Né? Complicar, que eu digo, para ficar um pouco mais difícil, porque estava tudo meio controlado, com as manifestações, as coisas saíram um pouco fora de controle. Então, as pessoas começaram a se aglomerar nas ruas, aquele cuidado de distanciamento já não existiu muito, e o problema principal aí que foram vandalismos, aí, quebra-quebra, o roubo das lojas. Isso é uma coisa realmente que aconteceu praticamente nos Estados Unidos inteiro e foi bem, bem triste aqui para a gente. Claro que a manifestação ela tem que acontecer, acho que pacífica, mas a forma que aconteceu foi muito, muito ruim até para a imagem dos Estados Unidos no mundo, né? E até, inclusive, em Orlando, nós tivemos casos de vandalismo. Teve vandalismo em Orlando, Paulo, que você soube? Alguma loja depredada ou não em relação aos protestos, ao que aconteceu, Paulo? Não, em Orlando a manifestação foi pacífica, eles fizeram ali mais em downtown. Eu não sei se você deve, obviamente, já deve ter visitado Orlando, em frente ali ao ginásio de basquete, ali foi um ponto central das manifestações, mas foram todas pacíficas, não houve quebra-quebra, nada disso. E agora em Miami realmente foi muito, muito complicado. Lá eles quebraram lojas, principalmente as lojas de grife. Acho que eu não sei se de repente é um protesto contra as lojas com produtos mais caros. Tem até uma imagem aí de uma loja da Mercedes, o pessoal destruindo todos os veículos dentro, botando fogo. Quer dizer, uma coisa que foi bem, bem triste aí de ver. E é uma coisa que normalmente não acontece nos Estados Unidos, né? A gente não está acostumado a ver uma situação como essa. Sim. E sobre os casos, e ainda bem, reduzidos de Covid em Orlando especificamente, foi muito mais pela atitude do governo americano de restringir a entrada de turistas ao país? Ou foi um trabalho feito
pela cidade para que os casos não se alastrassem, como, por exemplo, em Miami nós tivemos muito mais casos, como você até mesmo já até citou, hein, Paulo? O que eu acho é que as grandes cidades, a densidade demográfica é muito maior. Então, Orlando, as pessoas vivem mais distantes mesmo no dia a dia, porque não são tantos prédios. A maioria das pessoas mora em casas. Se você analisar Miami, Nova York, New Jersey, os lugares onde houve a A pandemia mais concentração é forte, grande, né? a concentração de pessoas é grande, são prédios pequenos, às vezes, que moram várias pessoas no prédio. Então, Orlando, eu acho que, obviamente, teve um trabalho do condado, do prefeito do condado, que ajudou bastante, mas esse distanciamento natural que acontece, eu acho que isso ajudou muito mais. Você tem, por exemplo, tudo que você vai fazer aqui, você tem que fazer de carro. Então você não tem um transporte público tão efetivo como o metrô de Nova York, o transporte de ônibus de Miami. Aqui sem carro é muito difícil. Então dentro do carro você tem um risco menor de se contaminar. Então acho que talvez seja esse o motivo. Você falou, né, hoje fui dar uma olhada, vou dar uma andada, caminhada para ver como que estão as coisas aí. Você usou máscara ou você ficou confiante Não, em não usar, Paulo? não, eu estou usando máscara direto, eu tenho saído bastante para ir no supermercado, eu tenho alguns negócios aqui também que a gente tem que cuidar, e sempre com máscara, lavando as mãos, passando álcool em gel, já deixa no carro álcool em gel, isso é uma coisa que tem que ser automaticamente, as pessoas têm que aprender, vai ser a nova realidade das pessoas. Você vai ter que conviver com alguns procedimentos que muitos não conviviam. Tirar o sapato antes de entrar em casa, algumas coisas que as pessoas não estavam muito preocupadas e agora todo mundo tem que se preocupar. São os novos hábitos de comportamento que nós já deveríamos ter em alguns momentos, alguns Isso. hábitos, né? Outros novos, né? Mas que a gente vai ter que ter a partir de agora, né, Paulo? E aqui é o engraçado, é que muitas vezes aqui você vai em banheiro de shopping, quando você vê a pessoa sai sem lavar a mão. A coisa mais natural que existia aqui era acontecer isso. O cara vai no banheiro, vai embora e agora todo mundo está preocupado, mudou um pouco o hábito, principalmente do americano. O americano, não sei, a gente via as pessoas ali e eles tinham o hábito de fazer as coisas assim, ir embora sem lavar a mão. Agora, esse, para você ter uma ideia, é um dos exemplos, né? Imagina em casa como acontecia. Então, a higiene, normalmente aqui nos Estados Unidos, eu acho que o Brasil é melhor na questão de higiene, de restaurantes, dessas coisas todas, do que aqui. Até porque as pessoas aproveitam quem limpa um restaurante, é o próprio funcionário. Você não tem uma faxineira para fazer limpeza, como acontece no Brasil. Então, o cara tem que se virar e fazer tudo. E nem sempre o funcionário está com tempo de fazer isso. Mas os hábitos vão mudar mesmo, com certeza. Com certeza, com certeza. E sobre outras coisas, que até você testou na conversa, que a gente já tem, sobre esportes, né? O que você já tem aí, que é uma coisa que é mais da minha área, da área, né? Esportiva, né? Mas o que já temos aí? Eu sei que tem algumas movimentações. Já tivemos o UFC nos Estados Unidos, né? A realização do UFC nos Estados Unidos, com todo cuidado, com todo um protocolo. E agora os outros esportes se movimentando para um retorno, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paulo. Bom, o UFC, eu acho que ontem, até a Amanda venceu. Acho que foi o quarto ou quinto já que aconteceu. Eles começaram aqui em Jacksonville, na Flórida, que o prefeito lá de Jacksonville permitiu que acontecessem as primeiras lutas. Depois foram para Las Vegas. Então, os procedimentos deles lá são bem rígidos também. Todas as pessoas que participam do evento são testadas antes do evento. Quer dizer, eles têm aqueles protocolos, até porque ali fica até difícil, não adianta você usar máscara, né? O cara tem sangue dentro do octógono, você tem suor, então é uma coisa que você tem que testar mesmo as pessoas, ter certeza que ninguém está contaminado. Tanto que o Jacaré, no primeiro evento, foi suspenso porque já estava... Não suspenso, ele saiu do evento porque tinha tido problema aí de estar contaminado. Agora, em relação aos outros esportes, já foi confirmado agora, Orlando está sendo um epicentro aí dos esportes, porque a Disney fez um acordo com a NBA e está fechando um acordo com a MLS, do soccer, para poder fazer os campeonatos, as pré-temporadas, pelo menos aqui em Orlando, dentro do complexo ESPN Worldwide da Disney. Então, a NBA vai começar já o campeonato em julho, vem 22 equipes que já tinham chance de classificação, vão concluir essa primeira fase do campeonato de basquete. Tinham 8 equipes que praticamente não tinham chance, essas não vêm, e eles vão ficar todos dentro do complexo Disney, nos hotéis, cada um no hotel, espalhados no hotel, e os jogos serão dentro do complexo dos ginásios da Disney, sem público e transmitido para toda a rede aí que transmite a NBA. E a MLS está seguindo o mesmo plano. Eles estão trazendo as 24 equipes aqui para Orlando,
também mantendo isso em cada hotel, aí uma equipe separada da outra, com os procedimentos de treinamento. E eles farão inicialmente, está programado para fazer 90 dias aqui em Orlando, seria uma pré-temporada para dar sequência do campeonato depois. Mas houve, parece que um acordo entre o sindicato dos jogadores, dos atletas, com o sindicato dos clubes da MLS, e eles reduziram isso para 60 dias, porque os atletas não queriam ficar tanto tempo longe da família. Então a ideia tanto da NBA como da MLS é fazer com que os atletas não tenham contato em aviões, em ônibus, em deslocamento para jogar de um estado para o outro, e ficando nesse único local, o risco é bem menor de se contaminar. Esse foi um procedimento. E a partir de setembro, voltaria ao normal os jogos, que, obviamente, se as coisas tiverem se normalizado. Mas eu acho até que é um negócio inteligente, porque você faz como se fosse uma Copa aqui dentro, né? E para Orlando vai ser bom, porque vai movimentar aí, ó, você vai ter vários jogadores, atletas de basquete, de futebol aqui na cidade, isso acaba atraindo atenção para a cidade. E eu acho que para os atletas, com exceção dessa questão de ficar longe da família, mas eles já ficaram bastante, né? Quase 60 dias, 90 dias em casa, então ficar 60 dias não vai matar ninguém, na minha opinião. Claro. Então acho que isso é uma solução. Agora, em relação aos outros esportes, eu não tenho muita informação ainda, mas parece que eles estão programados para começar em agosto a NFL, e os torneios de golfe já estão iniciando também. Como é que são várias ligas esportivas, cada um está adotando um procedimento de segurança, protocolo de segurança para iniciar, e o governador de cada estado tem que autorizar esses procedimentos. Legal. Quero agradecer aqui o Kaiser Mosqueira, que é lá do Equador, que eu conheci ele o ano passado num jogo do Corinthians. Um abraço ao Kaiser Mosqueira, está lá direto do Equador. O Everaldo Martins entrou há pouco, o narrador do Sport TV, estamos juntos na faculdade. O Thiago Gentil, jogador que atua no Palmeiras, ex-jogador, agora empresário, também está entrando aqui participando. Há pouco o Giuseppe Diogardi, empresário, Pepinho, também entrando aqui na live. Um abraço a todos, obrigado a todos que estão acompanhando a nossa conversa. Ainda voltando, ainda falando sobre a liberação de jogos, né, Paulo, que você saiba pelo menos, né? Você já disse, sem torcida, mas há uma previsão de começar a ter início de torcedores, ou algo foi noticiado a respeito de ter torcedores presentes nos estádios dos Estados Unidos? O que foi noticiado aqui é que só haverá torcedor na segunda etapa, quando acabar essa pré-temporada que eles vão fazer agora. Então isso deveria acontecer lá para agosto, setembro. E mesmo assim, limitado a um percentual de público, não vai liberar o estádio para todo mundo. Então a partir do momento que os jogos voltarem para os estados de origem, aí sim eles vão liberar para o torcedor. Esse primeiro momento aqui dentro da Disney vai ser sem torcida, somente com a equipe, comissão técnica, e também todos testados, né? Eles têm que fazer um teste antes dos jogos, antes de entrar no campeonato aí. E é até legal uma matéria que eu vi ontem no Sport TV aqui no Brasil, uma repórter do Sport TV, não sei o nome, que estava acompanhando o UFC nos Estados Unidos. Houve testes das equipes de reportagem antes de entrarem nos locais onde seria a coletiva, para acompanhar a luta. Os próprios profissionais da imprensa foram testados, todos ficaram num hotel, saíram do mesmo ônibus e depois foram testados para ver se tinha alguém ou não doente. Ficavam um tempo esperando, num local reservado, esperando o resultado do teste. Aí, se não, está liberado, pode trabalhar normal. Se não, se tivesse algum problema, ninguém teve problema. Mas se alguém tivesse algum problema, não seria permitido o trabalho. E fora que as entrevistas no octógono não aconteceram, e sim pós-coletiva num todo montado, com ventilação, com toda essa preocupação. Ou seja, algumas diferenças do que a gente via antes, né, Paulo? O UFC eu acho que tem que ser um pouco mais rigoroso mesmo, por conta do contato direto que os atletas têm, né? Então, se você analisar que praticamente ele sai ontem, se você viu a adversária da Amanda, coitada, deu até dó dela. Nossa, então, se ela sai para dar uma entrevista daquele jeito, ela vai contaminar alguém, com certeza. Então, eles adotaram procedimentos bem rigorosos e foram os primeiros também a mostrar que o esporte pode continuar mesmo com a pandemia. Eu acho que você adotando as medidas com cautela, eu tenho lido bastante coisa em relação a atletas do Brasil que não querem participar, não querem jogar. Eu acho que se a coisa for feita de uma maneira profissional, eu vejo os riscos muito menores. Eu acho que é muito maior o risco desse atleta ficar sem receber salário lá na frente, porque o clube vai quebrar. Nenhum clube vai conseguir mais manter os salários, já não estão pagando salário nem de funcionário. Então acho que tem que existir uma boa vontade das pessoas, dos atletas, dos dirigentes, e pensar em alguma alternativa para retornar
o esporte com toda a cautela possível. Essa de você juntar todos os clubes numa única sede, talvez fosse uma solução, porque o contato com as pessoas é muito menor, aí só quem está ali dentro já foram testados, né? Inclusive os jornalistas. O Campeonato Paulista será assim, a retomada do Paulista, pelo menos o protocolo feito, que deve ser entregue oficialmente. Terça-feira vai ter uma coletiva aqui em São Paulo para se falar a respeito, e coletiva não, uma reunião em São Paulo, que deve se falar a respeito da volta dos treinos oficialmente no centro de treinamento dos clubes, né? Alguns clubes já estão voltando. O Bragantino, o Red Bull Bragantino já voltou, já em Bragança Paulista houve já uma liberação, né? Algo mais relaxado em relação a alguns itens da quarentena, e o Bragantino já voltou, e a tendência é que comecem a voltar os clubes aqui de São Paulo, os grandes, né? Que essa é a grande preocupação nesse momento, a Série A e Série A2 também, que depende do dinheiro da televisão. E o retorno, quando voltarem, será o campeonato estilo Copa do Mundo, os times concentrados, só treinando, concentrados, sem terem esse contato com o ambiente externo, que é ir para casa, ter contato com a família, entre outras coisas, sair para outras coisas, outros afazeres. Não, é só para o jogo, para jogar estilo Copa do Mundo, um mês e vamos embora. Jogo atrás do jogo vai ser mais ou menos esse cuidado que vai ter, não só no Paulista, mas em outras competições regionais aqui. Até para finalizar o campeonato, né? Porque já estava quase na reta final e aí acabou, com essa parada, acabou prejudicando. Agora, o que eu vejo com preocupação, até entrando nessa área de esporte, apesar de eu não ser jornalista, nada, mas a gente tem um pouco de... Todo mundo gosta um pouquinho dessa parte. E a gente vai falar também, porque eu sei que você já trabalhou com futebol também. Já, trabalhei um pouquinho também. Mas eu vejo com preocupação duas coisas. Primeiro, a forma como os organizadores aí estão fazendo. Eu li uma notícia aqui em relação à Federação Paulista de Basquete que me deixou abismado, que eles adotaram uma máscara para o atleta para jogar, para fazer os jogos com máscara. É um absurdo total, até porque o contato direto, tem o suor deles, é um esporte de contato, não tem como fazer isso. Então, acho que tem que existir uma preparação maior dos dirigentes para saber quais são os protocolos para poder dar uma segurança também para o atleta jogar. Agora, uma outra coisa que eu vejo, se você pegar os clubes menores, da A2, da A3, da segunda divisão e de outros estados também, eu falo por São Paulo, mas de outros estados, todos eles dependem muito das categorias de base para poder formar atletas, para poder vender. E pelo que eu li nesses dias aí, parece que não vai ter categoria de base esse ano. Ou seja, a federação está acabando com os clubes da segunda divisão, terceira. Já existe um abismo absurdo entre os clubes da Série A para os clubes de outras categorias. Sim. E aí você, eliminando as categorias de base, você vai distanciar mais ainda os clubes menores dos maiores. Vai ficar impossível. Então, acho que se não houver algum formato diferente que possa manter esses clubes de segunda divisão do interior do Brasil inteiro, daqui a pouco só vai ficar aí 10, 20 clubes jogando, ou seja, os 20 clubes da primeira divisão, mas da segunda, e acabou, não vai ter mais nada, porque é impossível. Como cara, ele não tem, você não consegue patrocínio, você não consegue a arrecadação, a receita que você recebe da federação é pequena. E a única receita que você teria com certeza, que é dos atletas da base, você não pode ter, fica inviável. Eu acho que é uma coisa preocupante. Não, com certeza. E a primeira informação é que nesse momento não teria nenhuma competição de base, mas vamos esperar o segundo semestre se isso pode ser confirmado ou não. E até o futebol feminino está sofrendo com isso, infelizmente. O futebol feminino começou a ter pelo menos um destaque, ganhar um pouquinho mais corpo, com essa obrigação no time principal ter um time feminino. Mas agora começa, vamos ver como vai acontecer, tanto com o feminino como também com as categorias de base. Paulo, só aproveitando, aí em Orlando e nos Estados Unidos, houve uma restrição em relação à ida de brasileiros aos Estados Unidos. Isso já tem alguma ideia de algum relaxamento ou não? O Trump, em coletiva, citou o Brasil sobre os casos. Se os Estados Unidos tivesse seguido o que o Brasil está fazendo nesse momento, teria mais de 1 milhão de mortes. Fazendo até uma crítica, uma postura feita pelo Brasil neste momento. Qual que é a sua avaliação? Que tem se falado muito, o Trump vira e mexe, cita o Brasil, né, até porque ele tem uma ligação, uma proximidade com o presidente Bolsonaro. Como que você está vendo esse momento e como está essa restrição? Claro que não é só o Brasil, mas especificamente aos brasileiros, que realmente é um público que frequenta muito Miami, a Flórida, Orlando. Essa restrição realmente ela aconteceu agora em maio. Não é o Brasil só que está com restrições. Toda a Europa, o continente europeu, ninguém pode vir para cá direto. A Inglaterra não pode, a China, o Irã, tem alguns países aí que foram determinantes. Todos aqueles que tiveram alta
alto índice de infectados, os Estados Unidos vetou a entrada. E agora com o Brasil, porque o epicentro praticamente da América Latina está acontecendo no Brasil e realmente, não sei se é um desejo do Trump ou alguma pressão interna do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas eu não acredito que isso volte antes de melhorar a situação no país, no Brasil. Enquanto não melhorar os índices, aí, os números brasileiros, eu acho que vai permanecer essa restrição. E mesmo porque os Estados Unidos está tendo muito prejuízo com isso, porque o brasileiro acho que é o terceiro país que mais visita a Flórida, a Inglaterra é um dos que visita bastante, também foi vetado, a China visita muito, está vetado, ou seja, então é uma coisa que não é uma coisa política, econômica, você vê que realmente eles estão adotando um procedimento talvez científico, aí, como o pessoal gosta de falar, esse é um procedimento científico em cima dos números desses países. Eu vejo de uma maneira aí que vai ser difícil ele abrir se não diminuir a incidência de casos no Brasil. E com certeza, Flórida, Orlando, Miami perdem muito na parte de turismo, né? De negócios e turismo, né, Paulo? Para esses países, sim. Pra você ter uma ideia, a Flórida recebe em torno de 80 milhões de turistas por ano. É uma coisa absurda. O Brasil tem, pra você ter uma ideia, o Brasil recebe 5, 6 milhões e só a Flórida 80 milhões. Só que desses 80 milhões, você tem em torno de 60% que são americanos oriundos de outros estados. Tá. Então esse turista, eu acredito que vai permanecer agora com a abertura, eles vão começar a vir para cá novamente. O turista americano, os que estão no norte, agora distantes, né? Isso, é uma época de férias escolares e vai até agosto praticamente as férias. Então, esses turistas vêm, mas o turista brasileiro, turista canadense talvez venha também, que está aberto, mas o brasileiro, o inglês, da América Latina de maneira geral, esse vai ser difícil, eu acho que vai perder mesmo. Inclusive aqui, a economia de Orlando, por exemplo, depende muito do brasileiro. Muitos negócios aqui foram formatados para atender brasileiros. E esses, com certeza, vão ter problema. Pessoal que monta restaurante, lojas, para atender público brasileiro, né? Você tem muita gente, mesmo na questão turística. A pessoa aluga carro para brasileiro, aluga casa para brasileiro, aluga celular, aluga tudo. Então, todo aquele projeto que o pessoal tem para atender o turista brasileiro, esse foi por água abaixo. Então, muitas pessoas só alugavam casa, por exemplo, para brasileiro. Agora vai ter que procurar outro público, que aqui não vai ter. Difícil, né? Porque você acaba segmentando demais, você voltar a ampliar o leque, né? Para quem, se você segmentou, né? Fica bem muitos difícil. Fecharam. A gente teve um problema grave aqui, porque tem muitos brasileiros que vieram aqui, entre aspas, para estudar e começaram a montar negócios, começaram a trabalhar e estão irregulares. Então, esses brasileiros, com a parada que houve, eles não tiveram acesso ao benefício do governo, porque eles estão irregulares aqui, eles estão com visto que não permite trabalhar. Então, você vê gente aí na fila das igrejas pegando cesta básica. E não só brasileiro, mas muitos brasileiros que você via aqui que tinham trabalho, estão nessa situação. O americano, propriamente dito, aquele que tem um green card, que tem uma cidadania, ele recebeu, aí o governo dos Estados Unidos injetou quase 3 trilhões de dólares na economia para manter essas pessoas aí com receita para poder comprar. Tanto que agora, com a abertura dos shoppings, eu imaginei que fosse estar tudo vazio, o pessoal foi pro shopping. Todo mundo foi comprar, porque é uma demanda reprimida, as pessoas estavam loucas para sair para comprar. Sim. Então, mas em relação ao pessoal que está irregular aqui nos Estados Unidos, eles vão sofrer muito. Eu acho que vai ter ainda... Até porque o próprio Trump estava sendo mais rigoroso em relação aos ilegais, né? E agora, então, muito mais. Agora parece que meio que uma peneira sem querer, né? Acaba até sendo algo sem querer, acaba separando mesmo, aquele que está ilegal, aquele que está legal aí, né? Na verdade, agora não precisa nem fazer força, porque o cara já não tem dinheiro para sobreviver. Então ele vem para cá para ter uma vida melhor e no final das contas ele vive muito pior do que estaria vivendo no Brasil. E aí isso é uma coisa que já seleciona automaticamente o cara para voltar. Só que muitas vezes ele nem dinheiro para voltar ele tem. E esse é um problema também que talvez o consulado tenha que avaliar se tem condição de ajudar. Muitos brasileiros querendo voltar e não tem condição. Claro. E, Paulo, você tem ideia o quanto foi o valor, o auxílio norte-americano? Você tem ideia para as pessoas, o valor? Foi $1.200 por pessoa. $1.200 por pessoa. Você recebe $1.200 e, por exemplo, você tem 2 pessoas em casa que trabalham, normalmente perderam emprego, recebe $1.200. E isso por 3 meses.
E agora também teve um auxílio para as empresas, de empréstimo subsidiado. A empresa comprova lá um determinado faturamento e pode obter empréstimo do governo para poder pagar aluguel, pagar essas coisas aí. E uma outra coisa que ele fez foi suspender todos os despejos, que a gente chama de eviction aqui, agora tinha suspendido até 2 de junho, já foi até 2 de julho, para que ninguém seja despejado para, de repente, uma situação dessa, para quem, obviamente, quem é dono de imóvel, nós que trabalhamos com imóvel aqui, fica mais difícil, mas para algumas pessoas acho que ajuda também nesse momento até restabelecer a atividade econômica. A gente já vai falar da Zignet, mas aí nos Estados Unidos o seu tipo de negócio qual que é? Igual o da Zignet ou é diferente, Paulo? Não, aqui eu estou aqui há 5 anos, né? Eu tenho um negócio nos Estados Unidos já desde 2010, mas estou morando aqui há 5 anos. E a gente tem aqui um private equity de real estate, ou seja, é um fundo imobiliário que inicialmente era exclusivo, com 4 ou 5 pessoas conhecidas nossas, e a gente começou a abrir agora para o mercado. A partir de setembro nós estamos abrindo um fundo para pessoas que queiram investir em imóveis nos Estados Unidos. Ela vai investir num fundo e vai ter um rendimento pela valorização do imóvel e também pela locação. Já estou trabalhando com isso já há algum tempo, e é um mercado que em Orlando vinha muito bem. Obviamente com a pandemia também caiu, foi afetado, porque muitos imóveis foram esvaziados aí por conta de fechamento de empresas, mas eu não tenho dúvida que nos próximos 90 dias as coisas voltem ao normal. A economia desculpa, eu te cortei. Desculpa, Paulo. Não, pode falar. A economia, antes dessa quarentena, você sentia uma melhora da economia norte-americana? Também se falava que se sentia alguns temores em relação, principalmente ao governo Trump, na sua economia norte-americana. Como você sentia antes dessa quarentena que mexeu com o mundo inteiro, Paulo? Bom, eu acho que nunca esteve tão bem os Estados Unidos como estava antes da pandemia. O nível de desemprego estava em torno de 3 a 4%, ou seja, pleno emprego praticamente, e todo mundo aqui eu não tinha dúvida que o Trump seria reeleito se continuasse da maneira que vinha acontecendo. Obviamente, com a pandemia e com esses protestos, manifestações, as coisas mudaram um pouquinho, o nível de desemprego aumentou bastante, chegou acho que a 17%, mas porque muitas empresas, na verdade, nem mandaram embora, elas afastaram os funcionários, que aqui a lei trabalhista é um pouco diferente. Então, para você ter uma ideia, só a Disney dispensou 50 mil funcionários, a Universal acho que 20 mil, mas agora todos já estão voltando. Então foi um momento que eles dispensaram, aí o funcionário sai, recebe o seguro-desemprego e a Disney não tem que pagar o salário. Eles aliviam a folha deles. Exatamente. E quem paga, na verdade, é o governo. Então agora esses empregos estão sendo restabelecidos. Os hotéis praticamente todos fechados, e agora estão voltando também, já estão contratando novamente. Então, nesse mês de maio, já houve acho que 2 milhões ou 3 milhões de empregos que foram restabelecidos. E a expectativa é que junho e julho volte bastante aí, a quantidade de empregos. O que precisa saber é se a demanda vai voltar da mesma maneira que ela estava. Então, os imóveis, por exemplo, aqui em Orlando, você não conseguia mais comprar um imóvel, um terreno. Quem procura terreno para construir, por exemplo, não existia mais. E é uma cidade que tem muitos terrenos aí tinham disponíveis. Só que todo mundo queria segurar, ninguém queria vender, porque a valorização estava sendo muito, muito rápida. Agora vamos ver o que vai acontecer na volta. Né? Você é um dos que está nessa expectativa, né, Paulo? Também. Cara. Mas pelo que eu vi no shopping ontem, acho que as coisas vão voltar bem, porque o pessoal está comprando. Viu? Tem muita promoção, né? Agora é a hora. Se é para comprar algum momento antes de Black Friday, essa é a hora, né, Paulo? É a hora mesmo. O problema é só o dólar, né? Para quem vem com a valorização do dólar, quase 40% de janeiro para cá, então prejudicou um pouco o brasileiro. O americano quem recebe em dólar tem várias oportunidades aqui para comprar coisas baratas. Aí. Tá com o olho brilhando, já que quem recebe em real e tem que converter. Aí fica difícil. Né? Esse é um dos motivos dos brasileiros aqui também que vieram. Muitos têm negócio no Brasil, eu tenho também, mas a pessoa vive com o dinheiro do Brasil para pagar a conta aqui. Sim. Então você praticamente aumentou 40% a tua despesa, porque com o aumento do dólar estava 3,90 por aí, 4 veio chegou a quase a 6. Bateu 6. Agora está 4,98, mas quase a 6. Então as pessoas tiveram dificuldade aí para manter os compromissos. Se a pessoa comprar casa em dólar, tem que lembrar que se o dólar aumenta, tem que receber dólar.
Com certeza. Paulo, vamos então falar um pouquinho da Zignet, que entra num ramo importante. Aliás, antes até da Zignet, claro, a gente pesquisou, para a gente conversar, eu pesquisei um pouquinho. Você era um dos sócios da Plan Vale, né, Paulo? É isso, né? Do Sim, ticket, sim, do Vale Refeição, né? isso mesmo. Eu trabalhei na Jovem Pan um bom tempo e a Jovem Pan teve Plan Vale, eu lembro até, A gente, do cartãozinho da Plan Vale. a gente forneceu para a Jovem Pan, para o pessoal lá da parte de esportes. Eu fui dono da Plan Vale por 20 anos Sim. e em 2015 nós vendemos para um grupo francês. E nós tínhamos essa outra empresa, a Zignet, que era uma empresa de maquininhas de cartões, que aceitava os cartões da Plan Vale, e a gente distribuía isso no Brasil, as maquininhas. E quando nós vendemos, essa empresa ficou porque o grupo que comprou a Plan Vale não quis comprar essa Não empresa. quis. E aí a gente transformou ela numa maquininha como essa que você vê no dia a dia, aí, é uma competidora dos concorrentes que estão no mercado. Sim. E em 2018 surgiu uma oportunidade de a gente começar a trabalhar com parcelamento de contas em atraso. Então nós entramos numa licitação do Denatran, do Departamento Nacional de Trânsito, e ganhamos a licitação em chamamento público para parcelar IPVA, conta multa, licenciamento de veículos, DPVAT, tudo que é relacionado a trânsito, no cartão de crédito em até 12 vezes. Então a gente parcela já contas praticamente no Brasil inteiro, dentro dos Detrans estaduais. Então nós temos postos de atendimento, são 85 postos espalhados em shopping centers, dentro das próprias sedes do Detrans, e para recebimento das multas. Com a pandemia, a gente teve um problema sério, porque a maioria dos shoppings fecharam e as sedes das empresas também fecharam, do Detran estadual. A gente começou a fazer um trabalho mais forte dentro da plataforma de atendimento online. E com isso, houve uma demanda muito grande para poder parcelar qualquer tipo de conta. As pessoas, eu queria parcelar a mensalidade escolar, você parcela? Então nós adaptamos a plataforma para parcelar qualquer conta em atraso e conta a vencer também, mas a principal alternativa é para parcelamento de contas em atraso. Então, além do Detran, hoje nós parcelamos todas as contas de água, luz, telefone, conta de mensalidade escolar, condomínio. Nós estamos com convênios com vários shoppings para receber o condomínio das lojas. Basicamente ficou uma plataforma de parcelamento de contas em atraso. E isso facilita também a vida da pessoa, que não precisa mais sair de casa, ela paga dentro do próprio celular, ela pode fazer o pagamento de uma conta, desde que tenha código de barras, a gente recebe. E está indo bem. O negócio agora, parece que as coisas vão voltar ao normal a partir do próximo mês, que a gente tem acompanhado aí no Brasil, mas a plataforma foi um sucesso total. Zignet.com.br, lá você paga qualquer coisa, você pode pagar desde conta de água até conta de escola. Basicamente é isso aí. Legal. E tem que ter um cartão de crédito válido para poder fazer Sim. essa operação, né, Paulo? A pessoa tem que ter um cartão de crédito, pode ser mais de um. De repente você pode pegar o cartão do seu pai, do seu irmão e fazer o pagamento de uma conta. Você tem R$ 1.000 para pagar, cada um tem um limite, você junta tudo e faz o pagamento. E na própria plataforma, ela vai digitar o código do boleto e digitar o cartão de crédito e faz o pagamento. E aí tem a chance de até 12 vezes, 12 parcelas, pode parcelar? Até 12 parcelas. Tá. Paga Legal. até 12 parcelas. Obviamente as pessoas vão perguntar em relação à taxa de juros. Sim. A taxa de juros é basicamente de um crédito pessoal. Hoje, se você parcelar no seu cartão de crédito, você vai pagar em torno de 300% ao ano. E a nossa taxa de juros está em torno de 25% por aí ao ano. Então é muito inferior ao cartão de crédito, ao cheque especial, que também é 150 ao ano. Então a gente tem uma taxa de juros bem inferior, que na verdade é uma taxa de administração, que a gente chama, e a pessoa tem a oportunidade de deixar as contas em dia. Muitas precisam para não deixar cortar luz, água, essas coisas, e facilita a vida. E no veículo a mesma coisa. Então, o maior acesso, até porque vocês já estavam fazendo antes, é débito de veículos, Paulo? Débito de veículo. Essa... Não, o débito de veículo é o maior acesso, até porque a gente já tem um histórico muito grande. A gente atende pessoalmente nos pontos de atendimento em torno de 30 mil pessoas por mês. Então as pessoas vão até os postos de atendimento e fazem o pagamento. E online agora já chegou a quase 10 mil esse mês aqui. É bastante gente entrando, acessando online. E a maioria, eu diria que 80% é débito veicular. Então as pessoas podem fazer o pagamento e tem uma situação também que a gente oferece
junto a concessionárias de veículos, na hora que você vai trocar o teu veículo pegar um mais novo, às vezes você dá o teu veículo na troca, só que o teu veículo tem multa. E Sim. muitas vezes você, pô, não tem mais dinheiro, que eu tenho tá aí. Então você tem a oportunidade de poder, a concessionária está fazendo o parcelamento das multas do veículo que ela pega na troca. Isso facilita também para quem for trocar o carro, fazer alguma coisa aí, já ajuda. Porque Pô, geralmente quando você cara, faz a troca já está no limite, né? e às vezes o cara nem troca, fala, pô, eu tô com dívida, não vou nem trocar porque vai me dar dor de cabeça, não tem como pagar, eu preciso do dinheiro do carro e já também vai arrumar minha vida. Se É não tiver um verdade. jeito, né? Então eu já tenho uma forma até de ajudar essa pessoa que tá nessa situação, né, Paulo? É verdade. Eu acho que é uma situação que, nesse momento, a gente tem que dar opção para as Recorrente, pessoas para né? poderem pagar e deixar as contas em dia, né? Eu sei que é muito difícil, tem muita gente que não tem dinheiro porque não recebe, está desempregada, está sem salário, então é uma situação que não adianta, mesmo você fazendo um parcelamento, a pessoa não tem condição de pagar. Mas às vezes isso pode te ajudar bastante, aí é uma opção a mais que você tem para poder deixar suas contas em ordem. Que é um problema que o Brasil vai É ter, dar um isso é um problema fôlego, né? recorrente. Sim. Problema recorrente nos próximos 90 dias aí, vai ter muita gente. Vamos ver se aquela história do Ciro desse certo, de tirar todo mundo do SPC, resolvia o problema, mas infelizmente não é tão fácil assim, né? Parece, né, que é fácil, mas não é tão assim. Se fosse uma fórmula mágica, resolvia rapidinho, né, cara? Mas faz parte do jogo político. Todo mundo tem a solução, mas na hora da Todo prática mundo. é difícil. Quem tá com a caneta sabe a dificuldade, uns mais, outros menos, uns conseguem lidar mais, outros menos, né? E a questão nossa não é aqui a parte política, mas todo mundo tem solução para tudo, mas a hora da prática a gente sabe que é difícil. Até porque é fácil prometer, né? Não vai cumprir mesmo. Então, você pode, qualquer um pode prometer e não cumprir. Então, resolve o problema fácil. Mas é isso. Legal. Ô, Paulo, e ainda sobre os débitos de veículo, né? A pessoa tem débito de PVA, licenciamento, DPVAT, multas, tudo Multas. isso é englobado, tudo isso, é tudo que está aparecendo no Detran, que impede o seu licenciamento, ou que impede você de vender o carro para frente, tudo isso faz parte, eles atendem e ajuda a pessoa a parcelar em 12 vezes, é isso? Isso. No nosso site ele atende praticamente toda a demanda do Denatran. Você acessa o site, a gente tem um sistema online que vai buscar as informações dentro do site do Detran e traz para o sistema e você quita os débitos que você tiver. Até porque muita gente precisa quitar para poder licenciar o veículo, senão não consegue licenciar. Principalmente multas, Sim. né? Que hoje para tomar multa é a coisa mais fácil que existe aí. Opa, e como, né? É Você fácil conseguir, né? sair em São Paulo de carro é voltar com multa, não tem jeito, nosso sistema normalmente. Só aproveitar, é o Felipe Viroli entrou aqui, ranking de clubes. Felipe, coloca o nome do seu tio, para eu citar aqui para o Paulo, ele colocou, quando eu postei que ia conversar com você, Paulo, o tio dele conhece você. Eu falei, ô Viroli, por favor, coloca o nome do seu tio, para eu citar aqui para o Paulo, para o Paulo relembrar de quem que você está falando, por favor. O Viroli tinha pedido para Talvez colocar seja o o nome do tio, eu Amadeu. acabei Aí, não anotando o aqui. Amadeu trabalhou comigo há muito tempo. É Deve ser Amadeu. o Amadeu. Ah, então deve ser É, mesmo. Achei Amadeu o nome. Aí, Amadeu Viroli, é isso aí. Amadeu eu trabalhei com ele há muito tempo, palmeirense fanático da zona do amendoim, que ficava tirando amendoim no pessoal lá. Mas um abraço para o Amadeu, para o Felipe, para todo mundo aí. Ah, legal, bacana. Ô, Paulo, só voltando ainda a falar do trabalho da Zignet, sobre as contas, claro, conta de consumo é super importante para o cara não perder a água, a luz, gás e tal, mas esses boletos também é uma facilidade que você traz importante. Você citou dois exemplos que apertam, né, as famílias, né? Condomínio, né? E Sim. mensalidade escolar, né? Uma coisa que o pessoal fica preocupado, né? A gente tem feito vários convênios com universidades e escolas particulares. A própria universidade está usando a nossa plataforma para poder receber dos alunos. E, infelizmente, eu sei que hoje a escola tem em torno de 30% ou 35% de inadimplência em relação ao que tinha no ano passado. Aumentou muito porque esse índice de desemprego muito grande dificulta as pessoas a conseguir pagar as contas em dia. Então, a escola é uma coisa que é importante, condomínio também, a gente consegue fazer o parcelamento, a gente tem contato com administradoras de condomínio, mas tem muito condomínio comercial que está utilizando o nosso sistema. A gente fez convênio com alguns shopping centers, e o shopping center tem o condomínio do dia a dia ali das lojas. A gente tem feito um trabalho com eles, e também o residencial. Mas qualquer conta como eu disse, Comercial. qualquer conta que tenha código de barras,
a gente consegue fazer o pagamento. Legal. E até se citou, né, em relação à economia de shopping, o que tem de loja, infelizmente, fechando, né, Paulo? Então isso aí também dá uma força, né? Eu não sei nem se aquelas que fecham têm condição de pagar, mas a gente tem notícia de muitas lojas que já praticamente não vão voltar à atividade. É uma coisa que realmente afetou diretamente a economia, mas a gente fica naquela dúvida eterna. Será que vale a pena voltar antes do tempo? Não vale? Acho que a economia é importante, a vida é importante, mas a gente tem que achar um meio termo para que as pessoas consigam voltar a trabalhar e ter a receita do dia a dia para poder pagar as contas. Que é uma coisa que eu até citei outro dia, que fica agora, assim, a gente, claro, ninguém quer ficar doente, sabe que os números estão, infelizmente, não estão diminuindo, estão aumentando nesse momento, né? Aqui no Brasil, né, eu digo, em São Paulo também, mas a pessoa já começa a ficar na dúvida, né? A pessoa, por mais bom senso que quer ficar em casa, já começa a apertar, né? Porque a pessoa não começa a ver faltar alguma coisa em casa, tem criança, tem família, aí o cara começa a ficar naquele dilema, e aí, tenho bom senso, fico aqui, não fico doente, né? Tenho a certeza que não vou ficar doente aqui em casa, ou vou para a rua e vou, né? É uma situação realmente muito complicada, é um dilema na vida das pessoas, certeza, né, Paulo? Não, porque é muito fácil falar fique em casa. Fique em casa, sem dinheiro não tem como ficar, mas também ao mesmo tempo você não pode incentivar as pessoas a saírem para a rua de qualquer maneira. Peito aberto, então você tem que ter um bom senso. Se você continuar do jeito que eu vejo pela televisão, com aglomeração, e já na 25 de março já lotado de camelô aglomerando, até os ônibus lotados. Infelizmente a estrutura, é a prefeitura, é o governo federal, estadual, que tem que dar a estrutura para que as pessoas trabalhem com segurança. Agora, uma coisa que mudou bastante, você deve ter acompanhado aí, é a relação de empresa com funcionário. Hoje você faz praticamente tudo online. No passado, você perdia o dia inteiro fazendo reunião. Você tinha que fazer uma reunião no Brás, outra na Moca, e ia fazendo reunião, se deslocando, perdendo tempo no trânsito. Então as pessoas parecem que agora entraram nessa nova realidade de poder fazer lives, aí, fazer reuniões online, e até trabalho também, o homework aumentou bastante. Isso também vai facilitar. Eu acho que esse tipo de trabalho, você não tem necessidade de sair correndo para retornar. Nós mesmos na empresa, continuamos trabalhando online, mesmo já tendo autorização para voltar aí com os escritórios, no abril. A gente pretende manter isso por mais uns 30 dias, 40 dias, até que a coisa se normalize, sem necessidade de expor o funcionário. Mas é o que você disse, se a pessoa abre a geladeira e não vê nada dentro, fica uma situação muito complicada para todo mundo. Não dá para... Com certeza. Para uma situação dessa. E a mesma coisa que eu te disse, voltando à história do esporte, a hora que o clube vê, abre o cofre e não tem nada lá dentro, nem para pagar salário de funcionário, de roupeiro, ele vai ter que tomar uma iniciativa e começar a fazer alguma coisa para gerar receita. Porque é impossível. O atleta recebendo 500, 1 milhão por mês aí e o clube sem dinheiro para pagar as contas. Claro. Apesar que sim, Paulo, você trabalhando um pouco no futebol, eu vou perguntar isso sobre você, mas só minha opinião a respeito dessa parte, assim. Mas isso mostrou também o quanto são frágeis os cofres dos clubes de São Paulo, do Brasil, dos clubes grandes, inclusive aqueles que estavam apontados como milionários aí, que iam realmente arrasar, tá todo mundo cortando do campeão ao outro, assim, mostra o quanto é frágil, ou seja, não tem uma reserva, claro, a gente não tá falando são quase 3 meses sem jogos, mas assim, você vê que num primeiro aperto, já no primeiro mês, já todos os clubes já estavam começando a demitir, dispensar. Ou seja, como é frágil a administração de clube no Brasil também. A gente tem esse lado. Claro, o clube precisa gerar receita, não tem público, cai sócio-torcedor, não tem TV transmitindo, mas, olha, mostra o quanto a gente está... A gestão de futebol, zero, hein, Paulo? Isso aí é uma coisa que está cravado agora. Se alguém tinha alguma dúvida, hoje é a certeza, né? Minha opinião em relação à gestão de clube no Brasil é que nós não temos gestores, nós temos aí pessoas que estão preocupadas momentaneamente em fazer um nome do clube, se preocupa com a torcida, se preocupa com tudo, menos com a condição financeira do clube. Então, se você olhar a maioria da situação financeira de cada clube aí, que as pessoas colocam um balanço, é assustadora. Na iniciativa privada, nenhuma empresa continuaria funcionando da maneira que se encontram os clubes atualmente. Mas o problema, cara, é que o presidente é eleito, ele depende normalmente de conselheiros que não têm compromisso com a situação do clube, tem compromisso aí. Muitos conselheiros aí vivem para ganhar ingresso de graça, para passear de avião com o jogador, e na hora de votar, votam da maneira que o presidente determina. E o presidente está preocupado com o momento.
Então ele vai embora, deixa a dívida para o outro que está lá para trás. Então, se você pegar alguns clubes que já passaram 10 gestões ruins, hoje estão numa situação insustentável. Então, a solução, na minha opinião, aí é você profissionalizar, mas também com profissionais que tenham capacidade. Porque também não adianta você falar que só no nome eu vou profissionalizar o clube. Se você continuar pensando só em jogar confete para a torcida, fazer o que a torcida pensa, você nunca vai ter um clube sólido. Às vezes, muitas determinações, você manda 3, 4 treinadores embora por ano. Quanto você gasta só de rescisão de treinador por ano? Isso aí, na hora, não paga, mas vai pagar depois de 4, 5 anos. Aí eu vi recentemente que o Leão tem uma dívida de São Paulo de 2002, 2003, sei lá quando, aí que está cobrando agora. 2005. Então, você vê, Ricardinho outro dia cobrou, o pessoal empresário do Ricardinho cobrando a mesma coisa. Então, se tem dívidas que vão... O cara joga para frente, problema dele. Aí quem está assumindo fala, eu tenho dívida do passado. Mas ele vai deixar para o futuro também, cara. Ninguém pensa no presente. Esse é o principal problema. Ô, Paulo, você, por pouco tempo, não muito tempo, mas vivenciou o futebol. Até no Diadema, né, com formação de atletas no futebol. Foi uma experiência que você não se arrepende, mas uma experiência que você não quer repetir na sua vida? Você ficou decepcionado com o futebol, até em cima do que a gente está falando agora? Olha, eu não diria que eu não faria novamente, mas vai ser muito difícil. Eu fiquei praticamente 8 anos aí trabalhando, investindo em futebol. A gente passou por algumas categorias aí. A gente investiu um pouco no Taboão da Serra, depois fomos para Juventus, e a gente decidiu montar um clube próprio, que era o Diadema. E nós ficamos 5 anos, eu fiquei 5 anos no clube, depois passei por um grupo que estava comigo lá e saí, porque eu acho que o modelo de negócio do futebol, o ambiente de negócio do futebol, ainda não é um ambiente que eu diria que eu não vou dizer que não é sério, mas não é um ambiente que é empresarial como você vê numa outra empresa. Então, muita coisa que você combina com um presente hoje, amanhã o cara já não está lá daqui a 2 anos, quem senta na cadeira dele já não cumpre aquilo que prometeu, independente de contrato. Então, nós temos alguns casos aí, por exemplo, lá no Diadema mesmo. Nós temos um caso do Pedro Rocha, que está no Flamengo hoje. Esse atleta era nosso, nós vendemos para o Grêmio com 30% do direito econômico do atleta para nós. O Grêmio vendeu para o Spartak de Moscou e até hoje nós não recebemos. Então tem uma briga lá, o clube já fez uma penhora do centro de treinamento da base do Grêmio, mas é uma coisa que vai durar 10 anos, 15 anos e não vai resolver. Agora, por que acontece isso? Porque a pessoa que se comprometeu com você, que assinou o contrato, não cumpre aquilo que ele disse. Então, você tem toda uma estrutura, você monta categorias de base a partir lá do sub-12, sub-13. Quando chega no sub-15, você tem um empresário que vai e leva um jogador para outro clube sem você receber nada. Então, quem ganha dinheiro, na minha opinião, no futebol hoje, como investidor, que não investe em nada, é o empresário. Esse sempre ganha. É o mal necessário, eu acho que é um cara que vai ajudar o clube sempre aí para poder ter os bons empresários e os maus empresários. Agora, quando eu falo de mau empresário, é aquele que às vezes leva o teu atleta para um outro clube para ganhar R$500 e você deixa ele ganhar um valor muito maior. Então ele ganha uma comissãozinha e você perde um valor que poderia ter lá na frente. Então eu acho que o ambiente de negócio, até por conta dos problemas aí eu diria que o que falta é uma legislação que possa ajustar mais o clube, principalmente nas categorias de base. Então você vê muitos clubes, se você faz um contrato com um atleta de 5 anos para garantir, esse atleta não vira, você tem que ficar pagando, como a maioria dos clubes aí tem sub-23, sub-22, começa a criar categoria para poder manter os atletas que ele tinha contrato de 5 anos, porque o cara não virou. Se você não faz contrato, o cara vem e leva o atleta embora e você investiu nele. Então é muito difícil, cara. Eu diria que se tivesse que investir novamente em futebol, seria a minha última opção, cara. Sinceramente, não. E aí, quando você fala em clube-empresa, hoje nós temos um modelo de clube-empresa funcionando, que é o Red Bull. Sim. E a gente teve um modelo de negócio que investiram muito dinheiro e não deu certo, que é o Pão de Açúcar, que virou depois virou Audax, e depois aí eu já nem sei para onde foi parar, que são os clubes que você também depende de gente para gerir, porque o investidor não vai sentar lá para fazer a gestão, você precisa contratar a pessoa certa. Então é muito difícil, eu acho que tem que ter uma legislação
que permita que os clubes tenham um patrimônio do atleta, porque hoje quando você fala, o clube tem 300 milhões de patrimônio, porque o atleta vale 200, o outro vale 100, só que as pessoas esquecem que esse contrato ele tem um tempo determinado para vencer. Então, se o seu patrimônio hoje é 300, amanhã já pode ser zero, porque venceu o contrato do atleta, vai embora, acabou o patrimônio do clube. Então, como é que você vai apostar isso numa bolsa de valores? Como é que você vai colocar isso para alguém fazer investimento num clube, sendo que é uma coisa que é insegura, não é 100% garantido que você vai ter o resultado. É esse o problema que eu vejo na questão de investidor. Agora, em relação ao esporte, praticamente, o futebol aí, que a gente vê no dia a dia, o que está acontecendo, eu acho que o modelo americano não é o perfeito, aqui é a MLS, mas eles conseguem equilibrar um pouco o campeonato. Esse equilíbrio, eu acho que é uma coisa que é salutar para todos os campeonatos. Se você tem um campeonato muito desequilibrado, com 2, 3 clubes que só ganham tudo e os outros 17 não ganham nada, fica difícil você manter um campeonato atrativo. É a mesma coisa que a da Fórmula 1, que só ganha a Mercedes. Então, aqui a gente tem um modelo onde todos os clubes têm um limite de contratação. Ele coloca lá um valor, você pode ter 3 jogadores, que são os designated players, que eles falam aqui, que são os jogadores mais caros, que pagam um pouco mais, e os outros atletas com um limite de salário. Isso equilibra o campeonato. Eu acho que fica uma coisa mais justa, e quem tiver mais capacidade para montar boas equipes com jogadores medianos e até jogadores que saem das universidades, esses é que vão ter o sucesso aqui para poder ganhar as competições. E até, Paulo, uma vez eu vi, já está no finalzinho da conversa, mas uma vez eu vi de um político que estava trabalhando no futebol. Ele falou assim, se você acha que a política é suja, é que o futebol é muito mais. Ele tomou uma rasteira no futebol e não... Eu falo, na política eu sou raposa velha, mas eu no futebol tomei uma rasteira, só para você ter uma ideia da coisa como que é, que não é fácil. Muita gente fala que realmente futebol é bem sujo, infelizmente, os bastidores aí do futebol. Tem um amigo que já falou umas 2, 3 vezes essa frase para mim, que eu acho interessante, aí, é que futebol é um filme de mocinho e bandido, mas só tem bandido, não tem um mocinho. Eu não quero generalizar, claro que tem muita gente boa no futebol, mas enquanto não acabarem essas pessoas aí que só querem tirar proveito do clube sem deixar resultado nenhum, eu acho que não vai ter solução. Legal. Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelo papo aqui na live A Bola Não Para. Sucesso para você em Orlando. Fique bem aí também. A gente sabe que, claro, você está falando, tá tomando cuidado, sempre importante ter cuidado. Agora é um novo comportamento que nós vamos ter no nosso dia a dia. E sucesso também nas suas empresas, na Zignet. Se um dia voltar para o futebol, seja bem-vindo novamente ao esporte, ao futebol também. Um grande abraço para você, viu, Paulo? Obrigado, um abração para você também, viu, Fred? Prazer em falar com você. Espero que você continue com um sucesso aí cada vez maior. Legal, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao Paulo Lofreda, da Zignet. É o nosso contato hoje, nossa conversa no A Bola Não Para, que volta nesta segunda-feira, 7 da noite, mais uma live. Vamos falar do reality show que vai estrear no SBT. Vai estrear no segundo semestre. Uma criança pode ter um sonho de realizar, jogar futebol na Europa. Então vocês vão acompanhar sobre o reality show, que era para estrear em maio, com a Glenda, que era da Globo, e está no SBT, e a gente vai falar desse reality show às 7 da noite. Quem quiser, pode se inscrever no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, sempre falando muito mais assim, de esporte e de outros assuntos também. Tá legal, gente? Muito obrigado pela audiência aí, por terem acompanhado. Um abraço pessoal, a todos que acompanharam. Ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.